Boa tarde, pessoal. Nessa aula 15 de português, nós vamos dar continuidade à nossa classe gramatical, que estamos vendo sobre verbo. Vamos falar da segunda conjugação. Eu sou a professora Carol e vamos lá. Relembrando, né? O verbo, ele exprime três ideias. Estado, né? Ação, que é você fazer alguma coisa. Estado é como você está, né? Ação, você realizar alguma atividade. E fenômeno da natureza, né? Tudo aquilo que acontece na natureza e que tem uma característica de verbo, né? Ou seja, termina com R no infinitivo. Também, a gente tem que lembrar que para conjugar um verbo, a gente precisa das pessoas do verbo, lembra aqueles pronomes pessoais do caso reto, e que eles se apresentam na sua forma singular, eu, tu, ele ou ela, e no plural, nós, vós, eles ou elas, ok? Todo mundo lembra disso? Vamos continuar então. Nós também vimos na aula passada que os verbos no infinitivo terminam com R, né? Lembrado, quando a gente quer saber se uma palavra realmente ela é verbo, a gente precisa ter ela terminando com R, né? E com uma ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós vimos, né, que todos os verbos que terminam com ar no finalzinho são da primeira conjugação, né? Igual brincar, caminhar, pegar, abraçar, falar, andar. Pensem aí em vários verbos que terminam com ar, né? Ou seja, que fazem parte da primeira conjugação. E nessa semana nós vamos conhecer os verbos, né, no infinitivo que terminam com er, ou seja, que fazem parte da segunda conjugação, né? A gente viu que todos que terminam com ar fazem parte da primeira conjugação e todos os que terminam com er fazem parte da segunda conjugação, né? Como, por exemplo, escrever, ler, aprender, querer, esquecer, perder, entre outras, né? Então, é esse que a gente vai lembrar, né, e vai ver nessa semana, tá bom? E aí, a gente viu que a gente precisa conjugar os verbos, né? Eu trouxe aqui o exemplo de um verbo, o verbo escrever. Esse verbo escrever aqui, a gente vai conjugar nos tempos que a gente lembra. Lembra que são três? Presente, passado e futuro. No presente, todas essas partezinhas do verbo que estão de vermelho, a gente chama de radical, ou seja, ele não interfere, ele não muda, ele sempre vai ser a mesma coisa. Todas as vezes que a gente for falar do escrever, vai ser o escreve até o V e só vai mudar o finalzinho. E como todos são os verbos da segunda conjugação, ou seja, terminam com R, eles vão ser sempre da mesma forma, tá? O presente, então, sempre desse jeitinho, com esse finalzinho aí. O passado, né, também com o mesmo radical, só muda esses finais, né? E o futuro com o mesmo radical, que está de vermelho, e só o finalzinho mudando, ok? No nosso livro, na página aí do número 1 ao 7, nós temos algumas atividades que reforçam essa ideia dos verbos da segunda conjugação. Qualquer coisa, olha aqui na videoaula para poder relembrar. E se você tem alguma pergunta, coloca lá nos nossos comentários, ok? Um beijo e boa aula para vocês. Até a próxima!